O ND Entrevista conversa hoje com o ex-governador de São Paulo, o ex-prefeito de São Vicente, foi ministro de Portos e Aeroportos no governo do presidente Lula, onde ele foi o pai, o criador do Voa Mais Brasil, aquele programa que prometia passagens a R$ 200. Hoje, ele, que também é empreendedor há 45 anos, comanda o Ministério do Empreendedorismo do governo do presidente Lula. Converso hoje com o ministro Márcio França. Obrigado por conversar com a gente, ministro. Prazer é meu, prazer estar aqui com vocês. O senhor me dizia antes, ministro, que o senhor há 45 anos é empreendedor, então, com tantos cargos que o senhor ocupou, o senhor tem uma relação próxima com o empreendedorismo? De verdade, a minha esposa, comigo, a gente mantém uma escola há 45 anos em Praia Grande, que é também encostada em São Vicente, no litoral de São Paulo. Ao longo desses anos, muitos alunos já se formaram lá, vários professores, enfim, é a escola mais antiga e a maior da cidade. E só para lembrar, porque você tocou no Voa Brasil, o Voa Brasil está no ar. Você que tem a oportunidade, que você é aposentado e pensionista, se quiser, entra no portal do governo federal, digita Voa Brasil, você vai ver as opções de voo de R$ 200, são extensas para todo o Brasil. Você pode voar uma vez só por ano, evidentemente com um acompanhante, né? É para quem não voa há mais de um ano. Mas dá para ir e voltar, né? Dá para ir e voltar. Isso é uma ida e uma volta, de duas pernas. Maravilha. Mas o senhor me contava antes, ministro, que o senhor, nesses 45 anos como empreendedor, passou por dificuldades e desafios que a maior parte dos empreendedores brasileiros vive, está acostumada, como as DARFs. Como é que é isso, ministro? Porque às vezes, normalmente o empresário, ele tem uma sensação de que, olha, os governos só servem para me mandar DARF, DAS, os pagamentos que a gente chama, né? E a gente costuma juntar tudo, chamando tudo de imposto. No fundo, tem um pedaço que a gente paga, que é previdência, que é a questão do fundo de garantia dos funcionários, que também é muito pesado. Para quem paga é pesado, para quem recebe não é o suficiente, né? Mas as passagens de prefeituras, prefeitos, governadores, conforme vai passando, você tende a achar que aquilo vai te prejudicar ou vai te melhorar, e todo governo é governo, ou seja, ele não vai deixar de arrecadar. Então, por isso que eu falo para todo empresário, se você não tiver vocação, não se meta tanto na questão ideológica da política, porque às vezes você fica entusiasmado com determinadas situações e elas depois não representam aquilo que você gostaria que acontecesse. Então, nós estamos passando por um exemplo assim, né? Sujeito que gosta muito de determinada posição política. Aí você apoia lá um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas vai trabalhar para que seja tarifado a mais o Brasil contra a produção brasileira. Aí você fala, mas eu votei em você, eu te ajudei. Sim, mas é que ele está vendo o lado dele da política e não está vendo o seu lado. Então, por isso que eu falo, não se apaixone tanto, né? Cuidado com as paixões na política, foque no negócio, né? Porque o negócio exige essa coisa da presença sua para cada um dos detalhes. E é claro que uma empresa, quando ela vai crescendo e ela vai aumentando o tamanho, ela vai permitindo ter mais gente, mais técnica, um pouco mais apurada a questão da contabilidade. A multidão brasileira, ela está na base, né? Que é o ministério da gente lá. O MEI, os microempreendedores individuais e as microempresas, que vão até R$360 mil de faturamento, somando esses dois grupos de pessoas, nós temos aí 20 milhões de empresas. Isso dá 90% de todos os CNPJs do Brasil. Se acrescentar mais aqueles que faturam até 4.800, que são os simples, todos os simples, tem um número espantoso. 99% dos CNPJs do Brasil estão lá no Ministério. Então só 1% é grande no Brasil. Tem lucro presumido ou lucro real. 99% não tem lucro presumido e real. Está no simples ou está no meio. Então essa é uma multidão de pessoas que, de algum jeito, quem criou o MEI e quem criou o Simples foi o presidente Lula. Então, lá para trás, nos outros governos. E essas pessoas, elas não têm o padrão de lucro
que se pode imaginar daquela relação trabalho com empregado, empregado e trabalho. Muitas vezes, nos pequenos empreendimentos, o pai trabalha, a filha trabalha, ele trabalha, ou seja, a relação é muito familiar, muito próxima. Uma pessoa que fatura, por exemplo, 360 mil reais ano, parece bastante, mas é 30 mil reais por mês. Mas isso é bruto. Quando você põe o líquido de uma empresa é 5%, 6%. Supermercado é 3%. Então você vê aquele movimento enorme no supermercado e fala, nossa, o cara está ganhando bastante. É 3%. Então é tudo controlado. Uma farmácia é 6%. Um restaurante bem gerenciado, muito bem gerenciado, é 8%. Então você roda 10 mil reais, mas no teu bolso aqui você botou 80 reais. O líquido é 80. Então qualquer errinho de gestão, qualquer problema que você tenha, uma ação trabalhista, uma máquina que quebrou, pronto, já vai o lucro para o vinagre. Então a vida do empreendedor urbano é muito apertada. Ele vive ali muito no limite. Circula muito dinheiro, mas o dinheiro não fica no bolso dele. O senhor falava que o senhor foi empreendedor por 45 anos e enfrentou esses desafios todos, vem enfrentando com a sua esposa esses desafios todos ao longo desse período, ministro. O que nesse período que o senhor já está aí há 2 anos na frente do Ministério, mais ou menos, é isso? O Ministério tem 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio que o senhor está à frente do Ministério, que é um ministério novo, que é uma aposta nova do governo do presidente Lula. O que o senhor tem trabalhado, inclusive junto com o presidente Décio Lima, que é o presidente nacional do SEBRAE, né? Sim. O que vocês têm para apresentar hoje para essa maioria dos CNPJs brasileiros, 99% dos CNPJs brasileiros? É uma responsabilidade grande, apesar de ser um ministério ainda pequeno, né, ministro? Claro. Primeiro assim, o SEBRAE é o grande parceiro ele foi criado, o SEBRAE, para atender exatamente esse público, o público do pequeno empreendedor, né? Um pedaço do que o patrão, todo o mundo patronal do Brasil paga, vai para o SEBRAE para exatamente qualificar as pessoas, as empresas, ajudar na gestão, e ela é uma marca muito poderosa. O SEBRAE é uma das marcas mais famosas do Brasil e mais respeitadas, né? E o Décio faz um belo trabalho lá. O Ministério é a parte institucional. Ele foi criado pelo presidente porque o presidente disse o seguinte: qual é o problema que essas pessoas estão contra o governo, Márcio? Eu digo, elas precisam, presidente, elas precisam primeiro renegociar suas dívidas. Muita gente tem dívida pequena, então, e pendurado o sujeito não consegue, porque a dívida vai aumentando, enfim. Então fizemos o Desenrola Brasil. No Desenrola foi um grande sucesso. Devemos lançar um segundo Desenrola agora, daqui até o final do ano. Para você ter uma noção, no Desenrola, as pessoas pagavam o valor que ela devia no banco, ou na Eletropaulo, ou na Casa Marisa, sei lá, com mais ou menos 95% de desconto. Então, qual foi a surpresa do governo? A grande maioria das pessoas pagou à vista, não quis parcelar de novo. Então, parte do dinheiro que era para usar para financiar essas pessoas, que era lá do Ministério, o Haddad devolveu, e nós lançamos o Desenrola da pessoa física, né? E foi também um novo sucesso, só que foi até o final do ano passado. Agora nós estamos com o Desenrola do próprio governo, porque a pessoa às vezes desenrola com as lojas, com o banco, mas ela está devendo para o governo federal. Esse é o mais difícil, né? É difícil, incrível, porque assim, são valores pequenos. Você sabe que a PGFN, a Procuradoria, ela não executa acima de 10 salários mínimos. Então, abaixo de 10 salários. Perdão, abaixo de 10 salários mínimos. Então, 15 mil reais ela não executa, mas ela protesta. E a pessoa fica protestada. Então, nós lançamos um programa novo. Esse programa hoje você pode recolher 1% só do que você deve, 1%. E você já fica adimplente. Ficando adimplente, aí o presidente Lula liberou 2 programas especiais de financiamento. Porque qual é o problema da pessoa? Primeiro, era limpar o nome. Segundo, era um dinheiro para poder ter um financiamento. É muito importante para o pequeno ter um financiamento. O pequeno, o gerente do banco não chama para poder ajudar no financiamento. Ele não procura essa pessoa. Porque ele quer financiar aquele que tem um carro, que tem uma casa, que já tem imóvel. O banco normalmente não quer financiar as pessoas que são pequenas, que não têm essas garantias. Então o governo aportou um dinheiro e criou 2 programas. O Pronamp especial,
mais o Procred 360. Esse Procred é só para quem fatura até R$360 mil, o juro é menor ainda, 5% de juro, 6 meses de carência e depois 36 para pagar de volta. Então, o Procred e o Pronamp juntos emprestaram ano passado para 500 mil empresas, valores muito abaixo do valor de mercado. Ainda assim é alto, porque se você comparar com a agricultura, por exemplo, tem um Pronaf, lá é 4%, mas é 4% sem Selic. O nosso é 5% mais Selic. Então acaba sendo caro. Por isso que muita gente não tem esse fôlego. O pequeno dono de um bar, a banca, o comerciante, o ambulante, ele não costuma ter acesso. Então, qual era a ideia? Era, primeiro, criar o Desenrola, depois o Pronamp e o Procred que nós criamos, e agora estamos avançando no sentido de, ao invés de esperar que a pessoa nos procure, a pessoa ela é provocada, quer dizer, ela é chamada a participar eventualmente do empréstimo. O presidente Lula pediu e nós criamos esse cartão aqui, que é o cartão do MEI. Esse cartão é dado gratuitamente em qualquer agência do Banco do Brasil. Se você é MEI no Brasil, são 17 milhões de MEIs. Se você é MEI, você tem direito a pegar esse cartão do Banco do Brasil, perdão, aqui, né? E atrás tem seus dados, CNPJ, CPF, enfim. E aí, com o cartão, tem todas as informações. O senhor aproveitou e fez um MEI, ministro? Eu sou MEI também, eu também sou MEI, porque eu dou palestra, enfim, então eu sou MEI. E aí você passa assim, e lá já está, então, os seus créditos. No meu caso aqui, como MEI, você pode levantar, se a empresa for de homem, até 30% do faturado no ano passado. Se a empresa for de mulher, até 50%. Então, por exemplo, uma mulher que é MEI, que vende bolo, ela pode levantar R$40 mil emprestados. Nosso outro lado, que não tem o seu número, ministro. Aqui, ó. R$40 mil, né, ela pode levantar, ou 30 se for homem. Né? É um bom empréstimo com um valor muito abaixo do mercado, e com isso a pessoa dá um fôlego. Muitas vezes ela monta uma coisa a mais, troca alguma coisa, compra um equipamento que vai melhorar a sua produção. Né? Mas qual é a dificuldade? É a informação. Essas pessoas aqui, para você ter uma ideia, o Banco do Brasil conseguiu entregar até hoje 100 mil desses aqui. Quantos MEIs a gente tem no Brasil hoje? 17 milhões. Então, veja quantos poderia ter entregue. Né? Quantos tem em cada um dos lugares para poder ser entregue? Precisaria todo mundo ajudar a divulgar essa informação. Né? O senhor falou de taxa de juros na nossa conversa agora há pouco e falou do peso da taxa de juros no pequeno empresário, no empreendedor. O ministro Fernando Haddad tem falado muito sobre as renúncias fiscais. Hoje, a maior renúncia fiscal, pelos cálculos do Ministério da Fazenda, é o Simples Nacional. O Simples Nacional está em risco, ministro, porque hoje, dentro do ajuste fiscal, o Simples Nacional pode passar por alguma revisão? Eu não creio, até porque o Simples é um programa constitucional. Ele foi criado, como eu disse, pelo presidente Lula. A expressão renúncia fiscal para o Simples, na minha concepção, é equivocada. Mas é a que o ministro Haddad usa no relatório da Fazenda. A Fazenda toda usa, em todos os lugares. Eu fui prefeito, governador e hoje sou ministro. Em todo lugar que eu passei, tem fiscal, tem receita, tem fazenda. Eles sempre dizem, isso é renúncia. Por que eles falam que é renúncia? Para você entender, telespectador. Porque um pedaço da Previdência é subsidiado. Entendeu? Essa pessoa não paga a totalidade da Previdência que deveria pagar, como paga no lucro presumido no lucro real, como pagam os servidores públicos, por exemplo. Então tem um pedaço subsidiado. Mas a pergunta é a seguinte, fala-se que tem 300 bilhões de renúncia. Bom, se tem 300 bilhões de renúncia, então alguém ficou com esse dinheiro. Onde é que está esse dinheiro? Está na mão dos pequenos empreendedores? Esse dinheiro não existe. Se fosse cobrar o valor correto sem essa renúncia, que eu chamo de benefício, na verdade as pessoas iriam para a informalidade, que é o que já acontecia. Ou seja, não está renunciando nada, é algo não que não está renunciando existiria. nada. Sabe onde é que, por exemplo, onde é que nós estamos renunciando? Nós temos 25 milhões, 24 milhões de pequenos empresários que estão aí nesse pacote. E temos 20 milhões de pessoas informais trabalhando. Ali está a renúncia. Porque esses nem entraram para o sistema. Se você for cobrar o sistema todo, eles não têm condição de fazer. Eles não têm condição. Renúncia é você, por exemplo, pegar uma determinada atividade, colocar num estado, como acontece muitas vezes, e dar um benefício fiscal para aquela empresa ter 1.000 funcionários, enfim,
E depois de um certo tempo, essa empresa já não tem mais os 1.000 funcionários e ficou com aquele benefício. No caso do Simples, ele foi criado por um modelo para atrair pessoas que estavam na informalidade para dentro da formalidade. Se não for assim, ele não vai para a formalidade. Se tiver muita complicação, ele não consegue destrinchar. Agora, o que o Haddad tem falado e tem razão. O ideal para todos nós, para todos os brasileiros, inclusive para quem é do Simples, é que todo mundo fosse lucro real. O que é o lucro real? É quem fatura mais e do que você efetivamente lucrar, é sobre isso que tem que pagar imposto. Porque o dinheiro que girou na tua empresa, mas não ficou com você, não tem como eu te tributar. Ora, se eu pago, eu não cobro do seu salário bruto o valor do imposto de renda, eu tenho que cobrar sobre o que você recebe efetivamente. E como é que vai ficar o Simples Nacional e a tributação com essa nova reforma tributária que foi aprovada? A reforma foi pensada, quando ela foi pensada, não existia o ministério ainda, né? Ela foi pensada no sentido de incentivar as pessoas a irem subindo de posição e não ficar com aquela coisa de, eu quero ser sempre micro, quero ser sempre MEI, eu quero ser sempre nano, eu quero ser grande. É bom que ele seja grande. Agora, precisa simplificar. Por exemplo, eu não posso ter 300 mil guias diferentes para pagar. O que o Simples é atraente? É uma guia só. O que o MEI é atraente? É uma guia só, você imprime. Um contador orienta você a abrir o Simples. Ele fala, faz o Simples, que é mais simples. O nome é muito bom mesmo. Agora, se não vamos ter mais esse caminho do Simples, é passar a pessoa para cima, ora, vamos começar a treinar. Como é que eu sugiro para a Fazenda hoje em dia? O Simples tem limites. Então você só pode, por exemplo, no MEI, você vai faturar até 81 mil reais. Aí você passou para um ano qualquer, no final do ano pintou um serviço, você fez um serviço de 7 mil a mais, aí você estourou o MEI e você sai do MEI, é expulso do MEI. Ora, se aquele ano específico eu passei a mais, pega aquele valor a mais, faz uma rampa e apenas naquele ano eu recolho aqueles 7 mil a mais na alíquota de cima e mantenho o meu MEI. E mantenho isso por 2 anos. Se eu continuar passando todo ano, aí eu vou para o de cima. E em vez de ter números fixos, pré-determinados, por exemplo, 360 é um dos números. Faturamento até 360. Ora, se eu vou faturar esse ano 420, palmas para mim. Ou seja, até 360 eu recolho na faixa que estava lá e os 60 a mais eu recolho na faixa de cima. Como é com o imposto de renda? E aí você vai treinando a pessoa para ir para cima. E ao mesmo tempo, o que tem a diferença que o Haddad não falou e a Fazenda geralmente não fala? É que o lucro presumido e o lucro real, eles podem abater despesas. E o MEI e o Simples não abatem despesas. Então, não é justo falar que é um benefício apenas, porque ele não abate despesa. É como se tudo fosse lucro. Então, por exemplo, qual é a minha sugestão? Vamos começar a deixar o Simples abater despesa. Por exemplo, você tem um faturamento de 360 mil reais, mas quanto você tem de folha de pagamento? Eu tenho 10 mil por mês, então já tira 120 mil, porque 120 mil não ficou para você, se você pagou a pessoa, não ficou para você. Quanto tem de encargos? Mas 120 mil, também não ficou para você. Esse certamente você pagou no governo. E qual é a possibilidade disso ser aprovado dentro do governo, eu ministro? vejo simpatia, né, no Haddad nessas avaliações, porque isso didaticamente vai treinar a pessoa para subir, para ir para o lucro presumido e lucro real. Muitas pessoas acham, e é até interessante isso, você cria um Simples, aí você vai, quando você chega no limite de 4 milhões e 800, o contador fala o seguinte, olha rapaz, você vai estourar o Simples, abre 2 empresas, põe outra pessoa e põe um segundo Simples, um terceiro Simples, às vezes tem 15 empresas do mesmo dono, com vários donos sintéticos, né? Para poder, na verdade... Laranja tradicional? A pessoa pega alguém da família, põe alguém para poder... Porque de medo de que ele passe para cima. A gente tem uma conta feita junto com a Fiesp, que é uma conta muito interessante. As faixas de cima do Simples, eles pagam mais impostos federais do que as primeiras faixas do lucro presumido. Ou seja, se as empresas estivessem juntas, organizadas, elas estariam pagando menos. Mas muitas pessoas têm medo de fazer essa passagem. Então, é uma tarefa da reforma tributária, porque a reforma tributária, você sabe, foi um parto aprovar,
mas foi aprovada. E foi um grande ganho. Ela vai simplificar muito, mas ela vai aflorar, ela vai emergir tudo que é sonegação. Vai ficar muito fácil de pegar. As pessoas falam, mas o Pix ninguém pega. Não, o Pix tem um CNPJ e um CPF de cada lado. É evidente que o governo sabe quem lida com o Pix. Não é um dinheiro, um saco de dinheiro. O Pix é uma conta contábil. É uma grande conquista de modernidade de moeda. Aliás, o Pix é a grande razão desse embargo americano. O embargo americano é por causa do Pix. Porque você tem o Pix. Agora o governo pode criar um Pix parcelado. Criando um Pix parcelado, vai servir para que cartão de crédito? Porque o cartão de crédito tem 3%, mais taxa, mais não sei o quê, mais maquininha. Né? Eu acho essa questão do embargo fundamental da gente abordar com o senhor, ministro. Mas eu queria só lhe perguntar uma coisa antes, falando ainda sobre o MEI. Tem um projeto do Super MEI da deputada Ivete da Silveira, lá do PL de Santa Catarina. Como é que vocês estão avaliando isso? É a esposa do Luiz Henrique, é uma senhora muito culta. E eu até falei para ela, a ideia dela é a seguinte, era um MEI especial. Nós temos alguns MEIs especiais. Por exemplo, o caminhoneiro, ele é um MEI especial. Nós fizemos uma lei especial para ele, naquela época da greve e tal. Hoje o caminhoneiro não recolhe como MEI os R$80, ele recolhe 180. E o que ele emite de nota, ele paga a diferença se ele emitir acima do faturado do MEI. Nós também temos um MEI especial para salão de beleza, que dava muita confusão, muito problema jurídico e tal. O MEI especial do salão de beleza, que é o salão solidário, deu muito resultado. A pessoa trabalha na cadeira, o dono do salão, ele na verdade ele meio que aluga aquela cadeira para o cara cortar o cabelo do outro. Né? Então, assim, na prática, não é um funcionário dele, não é um CLT dele. E aí deu certo, diminuiu drasticamente o número de ações trabalhistas. Né? A ideia da senadora é que a gente crie um MEI especial e aumente esse limite de 80 para 130, se eu não me engano, o valor que ela está propondo. Um MEI para um grau de pessoas. Veja, os valores do MEI e do Simples estão congelados há 10 anos. E é evidente que todo mundo sabe que esse número não pode estar dando certo. Se está congelado há 10 anos, tem alguma defasagem. Os limites, né? Agora, o que o Haddad, a Fazenda, fala é o seguinte, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas vocês vão aumentando o rombo da Previdência. Então, está pondo de um lado, está tirando do outro. Quem vai pagar essa diferença? Então, minha proposta é rampa, né, que daria para poder acomodar, por exemplo, essa proposta da senadora. Eu faturei R$130 mil. Então, eu sou MEI e faturei 130 esse ano. Tudo bem, os 80 mil do MEI, você recolheu como MEI. Em vez de você sair do MEI, ser expulso do MEI, você pega essa diferença de R$50 mil e recolhe pela alíquota de cima, que nesse caso é 4%. Então, você recolhe 4% sobre 50 mil. E vamos ver no ano que vem como é que você vai se virar. Porque pode ser que no ano que vem você volte a faturar 80 e não 150. Porque essas coisas não são certinhas, sabe? Se você for se acostumando para o andar de cima, você mesmo vai optar em andar para o andar de cima. Porque ninguém quer fazer coisa errada, né? Então o senhor acha que a base do governo encampa o projeto da senadora catarinense? Não, eu não tenho digamos, a sua recomendação, né, seria essa? Não, a minha recomendação é que tem que haver alteração e nós temos que pegar esses grupo todo, desses milhões de empreendedores, e nós temos que ajudá-los a fazer a transição. Essa transição pode ser feita no formato de rampa, pode ser feita com desconto sobre aquilo que você paga e que evidentemente não é seu, salário e encargos, por exemplo, impostos municipais. Se eu pago o IPTU, se eu tenho um restaurante, pago o IPTU, o dinheiro do IPTU é meu, então como é que eu posso ser tributado sobre esse dinheiro, entendeu? Quer dizer, então eu abato essas contas que são obrigatórias e abatendo essas contas, eu vou aprendendo como é que lida com isso. Por que eu estou te falando isso? Porque no lucro presumido, no lucro real, eu abato essas contas. Sim. Eu abato o IPTU, eu abato o salário. Então, assim, isso daria um treinamento para o andar de cima, né? O grande desafio nosso, de todos os parlamentares, claro, é assim, nós queremos ajudar as pessoas, mas nós temos que também cuidar de que a Previdência não fique inviável financeiramente. E eu penso, se você for colocando mais gente para dentro, e foi o caso do caminhoneiro, eles estavam informais, agora eles recolhem 180. Outra coisa,
O Carnê-Leão, que é um carnê que você pode pagar individual, Para a custa hoje, Previdência? para a Previdência, você recolhe hoje 150. 150 por mês você está protegido pela Previdência. Bom, Contribuindo pelo mínimo, né? pelo mínimo, é. Mas, por exemplo, se eu posso recolher 150 pelo mínimo, por que não fazer um formato semelhante, por exemplo, para os aplicativos, os Ubers? Nós temos 3 milhões de Ubers no Brasil, os motoqueiros das motos que entregam, só o iFood tem 300 mil motoqueiros. Mas Todos informais, todos informais. o ministro Marinho começou a trabalhar exatamente nisso e não conseguiu avançar até por resistência dos próprios motoristas de aplicativo, né? Foi, porque à época também não existia o ministério. Na época que o Marinho apresentou, não existia o ministério. Então, qual foi a visão? Vamos criar para cada um deles uma regra tipo CLT, com horário, fundo de garantia, com, enfim, encargos. E aí houve uma certa rejeição no Congresso e não aprovou. Então está travado lá, 2 anos e pouco. Eu ontem falei ao presidente Lula, mais uma vez, que eu mudaria esse formato para um formato de MEI aplicativo. Um super MEI. É um super MEI, um MEI aplicativo. Um MEI que, por exemplo, o aplicativo fatura mais que R$81 mil. Fatura mais por ano. Só que o que ele fatura mais de 81 mil não é para o bolso dele. Porque, evidente, ele tem a gasolina, ele tem o aluguel do carro, ele tem a despesa de manutenção do carro. Então, assim, ele na média, ele fatura R$3.500, R$4 mil máximo líquido por mês. Que sobra para o bolso Pro do bolso motorista. dele. Quem tem um carro aí dirigindo. Mas com toda essa preocupação, ministro, como é que fica com esse aumento do IOF diário para esses pequenos empreendedores? O Ministério está olhando para isso, conversando com o ministro claro, Haddad? a gente, na emergência, quando o Haddad iniciou essa proposta, não tinha nenhum tipo de reajuste, porque ele propôs taxar de cara as pessoas mais ricas e com outras regras. Mas o Congresso também faz sua pressão. E aí foi sobrando e sobrou aqui embaixo para esses MEIs. Porque a alegação é que, assim, olha, o valor é pequeno, porque sobe de 0,8 para 1,3 ao longo de um ano. Então dá 0,5% ao ano. Mas é um aumento. E se puder evitar para quem é pequeno, porque esse pequeno, ele normalmente não tem acesso a empréstimos. O empréstimo dele é muito caro. Normalmente, quando ele vai num banco, o banco cobra dele um valor enorme. A média de empréstimo é assim, eles falam, eu vou fazer um favor para você, vou te dar a 6% de juro ao mês, 5% ao mês, é muito alto. Quando não, essa pessoa cai no cartão de crédito rotativo, ou pega emprestado, vende antecipadamente suas faturas e paga 3%. Então, assim, o mercado financeiro é o mercado financeiro, cada um está dividindo sua parte, claro. Mas eu, olhando para esse pequeno empresário, eu acho que o governo, quanto mais a gente puder ajudar esse pequeno a ter a chance de poder ficar grande, mais chance dele pagar corretamente e deixar de ser refém exatamente desse sistema financeiro. Porque, se você pensar bem... O senhor está falando do sistema financeiro. Os bancos esse ano já estão batendo recordes de lucratividade. E muito tem se cobrado do governo fazer o ajuste fiscal, fazer a reforma administrativa. O senhor não acha que para o empreendedor saber disso não é um pouco... Porque o empreendedor está apertando o cinto, né? Tá. A vida... Eu, desde que nasci, há 60 anos atrás aqui no Brasil, eu nunca vi uma época que não tivesse Toda a vida foi meio crise. Não teve uma época, que época bacana, tudo simpático. Cada vez é uma crise diferente, né? Mas a gente sobrevive, a gente é criativo, a gente vai se virando, né? Agora, uma coisa que também nunca vi foi banco ter prejuízo. Os bancos têm uma lucratividade bem alta, muito alta. E aí eu acho que, assim, eu também não posso proibi-los de ter lucro, mas eu posso criar alternativas. Existem algumas. Por exemplo, hoje as cooperativas de crédito, especialmente no sul do país, elas já são muito robustas. O senhor fala de Sicredi... Elas controlam já hoje mais de 20% do mercado financeiro do Brasil. Elas já não são de brincadeira, elas estão entrando.
Aí é um crédito diferente, porque você também tem uma participação do lucro no final do ano da própria cooperativa. Então, já é um pouco melhor, né? Agora, nós temos que encontrar outros mecanismos. Por exemplo, por que os Estados Unidos virou uma potência no mundo? Porque aprendeu a abertura de capitais. A abertura de capital, na verdade, é um jeito de você financiar a um juro mais barato. É isso, a abertura de capital é isso. Mas nós abrimos capital no Brasil muito pouco, só para grandes empresas. O MEI não vai poder abrir capital, né, ministro? O MEI não pode, mas em outros países, pequenas empresas podem abrir capital. Pequenas empresas abrem capital. Não abrem capital sozinhas. Elas abrem capital num formato solidário. Por exemplo, eu pego os comerciantes da L426, uma rua inteira aqui de Brasília, e eles todos, num pacote só, abrem o capital, juntos. Ao abrir juntos, eu que frequento esses ambientes desse lugar, ou do Pontão, ou do Mercadão de Florianópolis, o Mercadão inteiro abre um capital. E esse capital, quem frequenta, acaba investindo lá. E está, na verdade, financiando que aquelas pessoas peguem dinheiro mais Vira barato. uma cooperativa. É uma espécie de cooperativa em menor escala, né? Existe já um formato assim no Brasil, aprovado pela CVM, mas ele é um formato ainda sem muito lastro, quer dizer, as pessoas não sabem e não tem um incentivo. A gente tem estudado em outros países, Inglaterra, Austrália, enfim, que já fazem algum formato de incentivo, que esse tipo de investimento pudesse ter benefícios. Por exemplo, usar um pedacinho do seu fundo de garantia para esse tipo de investimento. Ao invés de você ficar preso lá no fundo de garantia com a remuneração dele, você poderia investir nos lugares que você frequenta. Isso vai dar fôlego para esses lugares e vai baixar o juro drasticamente, né? E vai abrir mais capital. Agora, tem que ter garantias, né? Porque hoje, para você abrir capital, custa caro também. O cara tem que ter uma estrutura, a empresa tem que ter uma estrutura muito ampla, fazer auditorias, compliance e tal, e as empresas pequenas não têm condição. Então é isso. Ministro, o senhor disse que os Estados Unidos, citou os Estados Unidos como um exemplo da abertura de capital. Hoje os Estados Unidos estão fazendo uma supertaxação, presidente Trump. Qual é o impacto disso? Eu queria recuperar isso que o senhor já comentou. Qual é a sua visão sobre isso e o impacto disso no pequeno e médio empreendedor brasileiro? Qual é o estrago que isso vai fazer na economia do país? Faz estrago, claro. A gente exporta para os Estados Unidos 40 bilhões de dólares ano, 200 bilhões de reais, todos nós, né? Então é significativo. Mas vamos lembrar, isso já foi 80% das exportações brasileiras. Hoje é 15%. Quer dizer, a gente conseguiu colocar a China, colocar vários mercados. O presidente Lula abriu 300 mercados novos. Então, os americanos têm ainda muito poder, mas já não é o mesmo poder de antes. Mas o empreendedor geralmente não exporta muito, o pequeno empreendedor, né? Ele é a maioria dos exportadores, porque, claro, são muito mais pequenos no Brasil. Mas ele é insignificante no número. Por exemplo, 1% das empresas que são grandes exportam 99% do dinheiro exportado, do que se exporta. E os outros 99% são os pequenos, exportam 1%. 1% em valor. Em valor. É exatamente o oposto da China. Na China tem 65% de pequenas empresas. Lá as pequenas empresas exportam 65% do valor. Na Itália, em muitos países da Europa, está certo que lá não se compara, porque a exportação, algumas coisas ali são... A Europa é tratada como uma coisa só, então, às vezes está exportando para Portugal, exportando para o lado ali, né? Mas nós exportamos pouco, os pequenos exportam pouco, mas eles também são os mais afetados. Por exemplo, eu planto manga em Pernambuco, na região lá X de Pernambuco. Eu planto poucos alqueires, mas eu me junto com outro, e essa cooperativa vende para alguém que pega a manga e vai exportar para os Estados Unidos. Então, quem exporta para os Estados Unidos é um exportador, mas o pequeno lá na ponta é o plantador da manga. E a manga é perecível. O peixe do Ceará, que 55% é exportado para os Estados Unidos, o peixe de qualidade, o atum mais sofisticado, a lagosta, enfim, esse é muito prejudicado. Porque na ponta tem um pescador. Então nós precisamos garantir, e é muito importante que o governo ajude a separar a ordem das coisas aí. Na emergência, a partir do 1º de agosto, emergência,
os perecíveis. Peixe, mel, fruta. Peixe, mel, fruta. Assim, a grosso modo, né, na minha cabeça aqui hoje. Café, mas café torrado, ele tem uma durabilidade maior. Laranja de São Paulo, que é bastante para os Estados Unidos, as grandes empresas já entraram, inclusive, com ação nesse instante contra a medida americana. Eles são grandes exportadores. Então, eles ainda têm mecanismo de guardar um pouco, porque eles têm mecanismo de transformar a laranja em suco, o suco dura mais tempo, né? A Embraer, a exportadora de avião, claro que é afetada. Mas, com o tempo, é evidente que esse embargo não vai resistir. Então, ele não vai resistir porque, juridicamente, ele é completamente ilegal. E ele não é ilegal aqui, ele é ilegal até nos Estados Unidos. Então, mais cedo ou mais tarde, o presidente da República lá ou ele volta atrás, ou a justiça americana fará ele voltar atrás. Agora, só que o problema é o tempo. Então, assim, ajudar esses pequenos perecíveis é uma tarefa emergencial nossa aqui. Depois, num segundo momento, os menos perecíveis, café, laranja, tal. E, por fim, as grandes companhias, como é o caso especial da Embraer e outras, né? Porque... Mas o senhor acha, então, que o governo jogando parado, ele consegue resolver? Não, o governo não joga Como é parado, que mas tá assim, a- como é que tá a o que atuação poderíamos do- fazer nós? Por exemplo, o que o Trump quer fazer? Ele gostaria que a gente, primeiro, não falasse mais português. Ele quer que a gente fale inglês. Segundo, ele quer mudar a bandeira do Brasil para uma bandeira americana azul e branca e tal. E nós não vamos fazer isso. Nós não vamos fazer isso, entendeu? O Brasil não é uma república de frangalho, de banana. Nós somos uma das maiores potências do mundo. Já tivemos vários embates com várias nações do mundo. Nós nunca tivemos briga, guerra. Mas nós tivemos disputas. Ele não vai convencer o Brasil a falar inglês. Não vai, entendeu? Não vai. Então, assim, nós vamos ter que ir no limite e falar, olha, presidente, nós podemos fazer tudo de boa. Mas se o senhor não mexer em nada, nós vamos dar um jeito. Eu garanto que nós vamos dar um jeito. Nós vamos separar, porque em um ano o mercado se rearranja. Alguma coisa vai para um lado, outra vai para o outro. Entendeu? A China é uma grande parceira. Eu tive no ano passado com o presidente Alckmin visitando a China. E tive com o próprio presidente Xi Jinping. Xi Jinping. Ele falou para mim, para o Alckmin, falou, olha, presidente Alckmin, avise o presidente Lula. O que não quiserem comprar de vocês, eu quero. O que não quiserem, eu quero. O presidente da chinês Xi Jinping. Eu quero comprar. A China quer comprar. Os senhores produzem comida? Ótimo. Nós produzimos tecnologia. Nós compramos tudo. Eles são altamente superavitários, né? Vão tomar suco de laranja também agora? Muito suco de laranja, pode ter certeza. Eles tomam hoje, um chinês toma em média 3 xícaras de café por ano. Se chinês começar a tomar 10 xícaras de café por ano, não tem café no Brasil o suficiente para vender para eles. Você tem uma ideia do tamanho que eles consomem. Então, a estratégia americana é completamente equivocada do ponto de vista comercial. Porque eles estão empurrando os aliados para os adversários. E como é que está sendo a atuação do seu correligionário, vice-presidente, ministro da Indústria, Comércio e Serviço, que inclusive divide... Ele trabalha no Ministério só meio expediente, né? Porque o outro meio expediente ele dá expediente na vice-presidente, mas é seu vizinho, inclusive, aqui na esplanada dos ministérios, ali no bloco D? Não. É o primeiro bloco, eu não sei qual é o número dele, não, o nome, mas é o primeiro aqui, né? É o primeiro. Olha, o Alckmin é a pessoa mais assim acertada e experiente que podia estar num momento desse. É um homem que é muito habituado, foi governador de São Paulo 4 vezes, né? Pegou crises que eu me descabelava lá quando era vice. O senhor era vice do governador Alckmin. Era. Pegamos uma crise lá hídrica que, meu Deus do céu, eu achei que era tudo impossível, né? E ele foi com jeitinho, aquele jeitinho dele e tal, e resolveu. É que ele não é de estardalhaço, entendeu? Ele é um homem muito discreto. Eu tenho certeza que ele está falando com as pessoas certas, onde tem que ser falado. E agora, claro que isso vai até o limite da loucura. A loucura, ela não tem muito conserto, né? A loucura absoluta... O senhor diz loucura do presidente Trump. Sim. Se ele... vou fazer 50%, agora vou aumentar para 100%. Bem, a partir de 50%,
não é questão de taxação, é embargo. Isso é igual em Cuba. É proibido entrar produto brasileiro nos Estados Unidos. É isso. Em resumo, é isso. Com 50% é embargo. Isso juridicamente é zero. Lembrando que, até hoje, está faltando 7 dias para acabar, para chegar em agosto, até hoje não tem nenhum documento jurídico que delastra isso. Tem apenas uma postagem dele. Não tem um decreto, não tem uma lei, não tem uma regulamentação, não tem nada. Tem a palavra dele. Entendeu? Tem a palavra dele dita numa rede social. Então, assim, é um grau de imprevisibilidade completamente estranho à lógica da diplomacia, do mercado internacional. Porque você calcula o seguinte, eu sou um exportador, por exemplo, de peixe. O meu peixe, para eu colocar o peixe lá nos Estados Unidos, ele está pescado muito tempo antes. O navio já está contratado. O navio já tinha sido pago um pedaço. Quem que vai arcar com tudo isso no final? Os americanos, pode ter certeza. Quem vai pagar tudo isso no final é americano. Você acha que o pequeno empresário brasileiro vai estar minimamente protegido nesse Vai estar. período? Por nós, pelo governo, que é a tarefa do governo, protegê-los, ajudá-los a poder enfrentar a emergência e depois as indenizações necessárias, porque... Mas isso significa gasto dinheiro público. Sim, claro, tem que ser público, é para isso que existe Estado. O Estado existe para isso. Eu tenho um exemplo assim que é bem típico, Rio Grande do Sul. Mas isso não acaba forçando o juro se manter alto? Isso é um pouco da lenda urbana, sabe? Manga com leite morre. Lenda urbana. Você pode comer, os portugueses fazem mousse de manga e é uma delícia se ninguém morre. Eu sabia que era manga com uva ou uva com leite. Não, é manga com leite, que diz que morre, né? Mas são lendas urbanas. O que eu posso te garantir é o seguinte, hoje, vamos pegar um exemplo claro. Rio Grande do Sul. Enchente, tragédia. Fecharam 38 mil comércios no Vale do Taquari e na Grande Porto Alegre. Fecharam. Não fecharam porque queriam, fecharam porque a água entrou, perdeu a máquina, perdeu o estoque, perdeu tudo. Como é que a pessoa não tem fôlego para poder abrir? O presidente Lula autorizou. A gente financiou lá um Pronamp especial para eles. Nesse caso da emergência, a gente emprestava 100 mil reais, o sujeito saía do banco devendo 60, para pagar daqui a 2 anos só com a correção monetária. Então é um dinheiro, assim, puxa, de pai para filho. É isso mesmo, tem que ser. É do pai, que é o governo, para os filhos, porque se nós pagamos imposto é para quê? Para a hora da emergência você ter o governo. Claro, para ter o SUS funcionando, para ter emergências. Então, das 38 mil, sabe quantas nós já abrimos? 37.200 reabriram já. 37.200. E com dinheiro de quem? Meu, seu, nosso, do governo. Então, o dinheiro do governo é para isso mesmo, é para poder suprir essas necessidades. Se estamos numa necessidade, vão tentar quebrar a nossa cadeia de manga, de melancia, de melão ou de peixe, nós vamos cobrir esse negócio e vamos ter que, evidentemente, recolocar em algum lugar, né? Daí é que vem essa história. Vai recolocar onde? Claro que a conta vai ser dividida, que é o certo também, né? Tem que dividir proporcionalmente. Agora não pode eu ganho hoje uma pessoa que ganha no Brasil. Olha só o número, vê se não é alarmante. Se você ganhar R$1 bilhão por mês no Brasil, você paga 3% de imposto de renda. 3%. 1 bilhão. Pô, sinceramente, se a pessoa ganha R$4 mil e recolhe 27 de imposto de renda, e o outro que ganha 1 bilhão vai recolher 3%, e ainda acha ruim que nós vamos cobrar alguma coisa desse cara? Não dá, né? Então, assim, nos poupe. A gente aguenta bastante, mas, assim, não tem acordo. Assim, é preciso que todo mundo contribua com a sua parte. Claro que a pessoa fala, não, mas não é isso. Isso aí está falando daquilo que a minha empresa lucrou e que passou para mim como dividendos. Sim, mas isso é um truque do ponto de vista contábil. Eu faço uma empresa, a empresa vai, no final ela dá um dividendo, eu já recolhi os 10% do tributo do dividendo, mas eu recolho e no meu fica livre, né? Então, assim, nós vamos ter que fazer ajustes. A reforma tributária veio para isso. E o Trump é só mais uma dessas coisas que vão acontecer aí. A disputa real não é uma disputa sobre Bolsonaro, Lula, peixe, manga. A disputa americana é o domínio. O domínio. O domínio no sentido de, olha, vocês não podem ter autonomia nas coisas. Vocês estão no nosso domínio.
Mas todo americano pensa assim? Claro que não. Muitos americanos não pensam assim. Ou você acha que o americano vai concordar que ele falou que tem que anexar o México? Que tem que tomar Acho que de era o volta. Canadá. Mas É, deixa ele mudar um pouquinho de assunto, só que nosso tempo já está apertado, ministro, e daqui a pouco sua assessoria vai me é. cobrar, ah, que eu sei que o senhor tem outras agendas aqui, um dia corrido aqui em Brasília. O senhor, enquanto falamos português, o senhor é candidatíssimo no ano que vem. Eu gostaria de ser. Ainda não sou, porque as candidaturas mesmo só são homologadas lá na frente. Mas eu disputei uma eleição para governador e aquela do Dória, né? Aliás, eu me sinto, quando eu vou a Santa Catarina, as pessoas, como assistiram muito o debate lá, todo mundo fala, o debate do Dória, eu me lembro de você, enfim. Eu acho que era por causa das parabólicas. Naquela época não teve segundo turno em Santa Catarina. O que eu posso dizer é o seguinte, eu perdi aquela eleição por 1%, né? E perdi para um homem inteligente, naturalmente, o Dória é um empresário, mas ele sabiamente ou espertamente colou a imagem dele com a do Bolsonaro e fez o Bolsodória e empurrou para mim o outro lado. Ele era o Bolsodória, então na verdade ele se elegeu pelo Dória, pelo Bolsonaro. E aí passou, na minha visão, não foi um bom governo, né? E ficou à vontade de disputar de novo. Mas até depois ele se afastou do presidente Bolsonaro, ele teve uma participação muito importante na questão da vacinação. Teve porque ele é como é que eu vou usar um termo assim mais leve, né? Ele é menos bronco. Quando ele percebeu, É só um pouco. porque o Dória é bronco, do ponto de vista assim da sensibilidade social, é zero, né? Mas o Dória, quando ele percebeu que no começo ele também falou que a vacina era bobagem, que não ia fechar, ele foi na mesma do Bolsonaro. Mas depois ele percebeu que começou a morrer um monte de gente e ele teve a coragem de fazer a volta. O grande problema do Bolsonaro não é o Trump. Eles não sabem fazer a volta. Às vezes você toma uma decisão e você pode muito bem falar, olha, errei, desculpa, eu vou voltar atrás. Não é uma desonra isso, entendeu? E aí o Dória voltou atrás e largou o Bolsonaro para os tubarões, né? E o Bolsonaro ficou lá com a história de que é contra a vacina e o Dória voltou atrás, foi atrás de vacina, comprou as vacinas que tinham no exterior e fez a tarefa de um governador, claro. Mas no resto todo ele foi muito mal, a história de ter que sair do governo, renunciar de novo. Parece que está sempre insatisfeito com as coisas, então se elege uma coisa, quer ser outra e tal. Mas o senhor deve, em grande medida, ao ex-governador Dória, uma grande aquisição do seu partido, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin, não? É verdade. De alguma forma é verdade. Você vê que nem todos os males são de todos maus, né? Quer dizer, você às vezes produz uma coisa assim. O Dória, eu brincava na época da campanha passada, eu dizia o seguinte, metade do Brasil era a favor do Bolsonaro e contra o Lula. Metade do Brasil era contra o Lula e a favor do Bolsonaro. Não ao contrário, né? A favor do Lula e contra o Bolsonaro. Mas tinha um homem que podia unir o Brasil. Esse homem era o Dória. Porque ele 100% era contra ele. Ele conseguiu juntar os dois lados contra ele. Ele conseguiu ficar com inimizade de todos os lados, né? É um fenômeno. Mas eu sei que ele foi governador e aí eu perdi. E perdi por 1%. Então eu fiquei com vontade de disputar de novo e tentar oferecer aos paulistas a minha experiência para governar o Estado. O Estado de São Paulo é um estado fabuloso, cheio de qualidades, uma força gigante, gigante em todas as áreas, né? O senhor, na época, concorreu com o ex-governador Dória, o senhor estava concorrendo pela reeleição, o senhor estava como incumbente do cargo, Exatamente, né? o Alckmin tinha renunciado em abril e eu fiquei aquele período curto, né? Então deu para fazer algumas coisas, claro, mas eu vinha do governo do Alckmin, o governo era do estilo do Alckmin, né? O estilo do presidente Alckmin é um estilo diferente. E o presidente Alckmin tinha acordo com o senhor do senhor buscar essa reeleição com o apoio do partido. Não. O Alckmin apoiou o Dória, porque o Alckmin era do PSDB. Então ele corretamente cumpriu a missão dele de apoiar o do partido dele. Mas ele buscou o apoio do PSDB ao seu nome inicialmente, não? Eu acho que ele gostaria que fosse eu, né? Ele saberia que seria mais leal, né? Mas não conseguiu e cumpriu a missão dele.
E aí eu fui com um outro grupo de pessoas e perdemos. E aí na eleição seguinte, que foi a passada, eu queria disputar. E aí eu havia feito um pouco da engenharia da junção do Alckmin com o Lula. Então o Lula me cobrou, falou, Márcio, poxa, eu nunca pedi para ninguém, queria que você não disputasse essa eleição para o governo, porque eu acho que tem que ser o Haddad e tal. E eu, mas presidente, o senhor sempre falou que todo mundo tem que disputar quantas eleições quiser e tal, eu sei, mas dessa vez se você puder me ajudar e tal. E como eu tinha ajudado na engenharia e a posição do Alckmin era muito importante, eu achava muito importante para que o Lula pudesse ganhar, né? Eu acho que acertei, não fui candidato, e aí o Haddad foi candidato, e, enfim, o Haddad perdeu. Mas, quando você abre os números do Brasil... E o senhor também foi candidato ao Senado. Fui candidato ao Senado. E aí, no Senado, a eleição se deu no primeiro turno, porque a eleição do Senado é no primeiro turno. E aí houve uma surpresa, digamos assim, o Marcos Pontes, que é o astronauta, na verdade, que ele, embora tenha sido do meu partido, uma pessoa com relação comigo, mas ele foi candidato, assim, meio que, vou ser candidato ao Senado. E o mundo do primeiro turno fez com que ele acabasse se elegendo. Ele teve uma votação extraordinária e é senador. Veio o segundo turno, o Haddad perdeu, mas no segundo turno você nota uma mudança drástica na eleição de São Paulo, que foi, na minha visão, decisiva para a eleição nacional. Na eleição retrasada, quando o Haddad disputou contra o Bolsonaro teve uma distância em São Paulo de 7 milhões de votos. Uhum. Então, essa distância não conseguiu ser abatida em lugar nenhum. E aí o Haddad perdeu a eleição. Nesta eleição, nós perdemos a eleição por 2,5 milhões, se eu não me engano. Então, o que significa dizer o seguinte, nós reduzimos em 3,5 milhões ou 4,5 milhões o número de diferença em São Paulo. Isso se deu muito em função da junção do Alckmin. E isso produziu, na verdade, a diferença de 1%, na minha visão, que permitiu que o Lula ganhasse e o Bolsonaro perdesse. Em outras palavras, muitas vezes fala assim, o Nordeste é que dá as eleições para o Lula. O Lula teve no Nordeste, nessa eleição passada, menos voto numérico do que o Haddad na outra. Então não foi no Nordeste que ele tirou a diferença. Ele tirou a diferença nesse pouquinho a mais em cada canto, mas especialmente em São Paulo. Então eu creio que a eleição de São Paulo, ela passa a ser decisiva de novo para a eleição brasileira, pelo tamanho de São Paulo, enfim. E até porque eu vejo no governador de São Paulo atual, no Tarcísio, uma indicação de ser o mais forte dos candidatos do outro campo político. E provavelmente, querendo ou não querendo, ele será empurrado para a eleição presidencial. O senhor não acredita, então, que o governador Tarcísio de Freitas, que é o atual governador, que teve apoio do ex-presidente Bolsonaro, venha disputar a reeleição em São Paulo? Quando eu falo isso, as pessoas falam, Márcio fala isso porque ele não quer disputar com o Tarcísio. Nas pesquisas, o senhor não tem um bom desempenho com o Tarcísio. Não tenho. Mas assim, eu não tenho nenhum problema de disputar com o Tarcísio, porque eu não disputo eleição só para ganhar. Eu disputo eleição porque eu tenho um pensamento e às vezes eu perco e às vezes eu ganho. Não é? Eu disputei 3 eleições na minha vida e nas últimas 3 que eu perdi, eu tive 24 milhões de votos. Se você pegar na ordem dos brasileiros vivos ou mortos, eu devo estar entre os 10 que mais tiveram votos na vida, né? Então, eu não tenho problema de disputar a eleição, não. É que eu acho o seguinte, o Tarcísio não está à altura de São Paulo. Ele não tem tamanho para ser o governador de São Paulo. Por exemplo, nesse episódio recente do Trump, eu tinha feito uma crítica a ele porque ele tinha se abraçado uma bandeira de outro país recentemente e depois ele foi falar a favor do Trump, botou um boné. E aí, no dia 9 de julho, que é o dia da Revolução dos Paulistas, que a gente tem um orgulho enorme, enfim, ele, assustado com a história do Trump, falou, não, eu veio aqui a Brasília para ir numa churrascaria perguntar para o Bolsonaro como é que ele agiria. Mas, sinceramente, Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Você é governador, se vira. O governador de São Paulo lidera, conduz, ajuda na condução. Eu postei até uma sequência. Na greve dos caminhoneiros, eu tinha acabado de assumir o mandato. A greve era no Brasil inteiro. Eu liguei para o Michel Temer, liguei para não sei o quê. O Márcio não se mete nisso.
O povo é a favor da greve. Eu falei, vocês estão malucos? Como que eu não vou me meter O nisso? ex-presidente Michel Temer disse para não se Não é envolver. todo mundo falando não se envolva nisso. Isso aí é o seguinte, a população é a favor. Eu falo, mas a população pode ser a favor, mas está equivocada. Isso vai criar um prejuízo gigante. Tinham vários produtores com eu vi a cena de um produtor de frango num lugar lá de controle deles. Os frangos estavam comendo os frangos. Uma cena assim, de fome, porque não tinha ração. Eu digo, eu não vou deixar acontecer isso. Eu vou fazer o esforço que eu puder. Nós fomos atrás das pessoas, fizemos um acordo, baixamos o valor do pedágio para os caminhoneiros e destravamos um problema que destravou em São Paulo e acabou destravando no Brasil. Bom, parabéns, muito obrigado e tal. Era uma obrigação minha? Talvez não fosse, mas assim, eu era governador de São Paulo, eu me senti na obrigação de fazer isso, entende? Como eu acho que um governador de São Paulo tem a obrigação de colaborar num fato assim, não pode achar, bater palma, oba, bacana, vão taxar em 50% a laranja de São Paulo. De cada 10 copos de suco de laranja do mundo que você olhar, 9 foram feitos em São Paulo. E nessa perspectiva, o governador Tarcísio vem à presidência e do campo democrático só existe o presidente Lula? Não existe alternativas? Não, o que o senhor tem. acredita? O candidato contra mim será o prefeito de São Paulo, provavelmente. Não, e eu digo a nível nacional. O presidente Lula vem à Ah, reeleição, sem dúvida nenhuma? eu acho que vem. O Lula está muito bem fisicamente, e ele sempre fala, se eu estiver bem fisicamente... Ele tem 80 anos, o Lula, mas hoje ele está melhor fisicamente do que ele estava com 60. Eu que conheci os governos anteriores, então posso dizer, ele fisicamente... ele está até correndo numa filmagem aí recente, né, de um lado para o outro e tal, ele está muito bem. Veja bem, é natural que ele, se ele pudesse, talvez, a tranquilidade de ter nomes variáveis para ser candidato, mas eu creio que ele será candidato. E aí eu acho que o Tarcísio, sendo candidato, será candidato único, ou muito próximo do único. Talvez esse outro, que não tem muito boas ideias na cabeça, o de Minas, mas ninguém leva ele a sério. Governador Zema? Ninguém leva a sério, né? Assim, todo mundo acha meio engraçado até, né? A história da banana, negócio meio, assim, não é levado muito a sério. Então eu vejo que aí o Tarcísio é um candidato robusto. Governador de São Paulo, é um engenheiro, tem seus méritos. Tarcísio foi cargo de confiança do Lula, foi cargo de confiança da Dilma, foi cargo de confiança do Michel, foi cargo de confiança do Bolsonaro. Então, assim, ele tem vivência, né? Ele é um jogador também, né? Mas ele está desgastado agora, depois dessa situação do Trump, todo o campo... Queimou um pouco, sim. Assim, acho que uma parte dos eleitores que votou nele esperava essa reação à altura do cargo de São Paulo. Né? Do cargo de São Paulo, a coisa da... Assim, puxa, São Paulo vai ficar... Por exemplo, eu sou de São Paulo, perdi a eleição para o Dória. Foi uma eleição dura. Debates duríssimos, graves, assim, pesados, de você, todo mundo em volta achando que ia voar a cadeira. Acabou a eleição. Liguei, Dória, parabéns, boa sorte, estou à disposição, o que você precisar, tal. É isso. É por isso que o senhor evitou a eleição da Prefeitura de São Paulo, né? Porque naquela chegou a acontecer cadeiras voadoras no estúdio. Dessa vez foi uma eleição diferente, né? Assim, foi uma eleição... com fatores externos, né? O surgimento do Marçal, que era um fenômeno, né? E que por muito, muito pouco não fez um movimento final, né? Faltou 20 mil votos para ir para o segundo turno, e se vai para o segundo turno seria uma outra eleição, claro. Mas é muito comum as pessoas acharem que, assim, eu sou inteligente, eu sou rico, eu sou bonito, eu sou não sei o que lá, então eu vou ser presidente, vou ser governador. Só que isso tem que ter vocação, entende? Às vezes a pessoa tem todas essas qualidades, mas não tem a vocação para a atividade da política, que é uma atividade complicada, porque você tem que conviver com diferentes, com divergentes. Você acha isso, mas o outro não acha. Você acha que é branco, o cara acha que é vermelho. Aí você tem que aprender a respeitar que o outro pensa que é vermelho, né? Nem sempre você precisa convencer Não, às vezes não tem que convencer, porque... é inconvencível, né? Se é que existe a palavra, não tem como convencer a pessoa de determinados assuntos. Eu acho que, claro, cada um faz a sua tarefa, mas se tudo correr como eu imagino, o nosso campo político vai estar junto, né, em São Paulo para ter uma candidatura
e isso pode ajudar bastante. Ministro, o senhor deve concorrer, então, ao governo do Estado de São Paulo, mas até o momento as medições e pesquisas apontam, nos cenários em que entra o atual governador, aponta o senhor não numa vantagem. O Sim, senhor disse que não tem problema de concorrer, não concorre só para ganhar, mas esse é o objetivo. Qual claro. é a estratégia que o senhor Eu acho que o senhor vai conseguir unir todo o campo é, progressista, como se chama? eu Assim? gostaria de unir todo o campo progressista e acho que o Tarcísio vai participar de uma eleição diferente. Na outra, ele dizia: eu sou um técnico, não sou político. Ah, ele agora tem que mostrar números, para quem conhece de números. Né? Quantas estações de metrô entregou o Tarcísio? Quantos quilômetros de rodovia ele pavimentou? Quantos novos ele fez? Que programa novo ele criou? Então, ele tem que apresentar os números. Não é mais uma hipótese, ele agora tem que apresentar os números. Ministro Márcio França, então eu desejo para o senhor toda a sorte na condução do Ministério, no apoio ao empreendedor, ao pequeno negócio, algo que acredito que é muito importante para o Brasil conseguir criar um novo capítulo. Eu quero agradecer enormemente ao senhor ter participado do ND Mais Entrevista, agradecer a sua presença aqui com a gente. Muito bem, obrigado a você. Estou sempre à disposição. E muito obrigado a todos que nos acompanharam no ND+. Até a próxima.